Olá, hoje a gente vai embarcar numa jornada para desmontar e entender uma visão de mundo que põe de cabeça para baixo quase tudo que a gente aprendeu sobre a realidade. Nosso mapa para essa exploração é o livro Curso Introdutivo dos Ensinamentos de Grabovoi, do próprio autor. E olha, é importante dizer que a versão que temos aqui foi traduzida pela Yu King, que não é só uma tradutora, mas também professora e consultora certificada pelo Education Center Grabovoi de Belgrado. Então a nossa missão hoje é ir além de um simples resumo. A gente vai tentar entender a arquitetura desse universo. Primeiro, vamos ver as regras do jogo. Quem é Deus e quem somos nós nesse sistema? Depois, vamos olhar para as nossas ferramentas, né? O que são a alma, o espírito e a consciência segundo essa fonte. E por fim, o mais importante, vamos investigar o manual de instruções para usar a ferramenta principal, a tal da concentração, que supostamente nos permite se tornar um co-criador do universo. É uma missão bem ambiciosa porque o ponto de partida já é radical. A ideia central que o material nos apresenta é que o mundo sólido, objetivo, com suas leis físicas, ele não é o cenário principal. Ele seria, na verdade, um reflexo, um produto de algo muito mais fundamental e maleável, a consciência. E isso muda tudo. Muda tudo, exatamente. Então vamos começar pelo alicerce. Como que esses ensinamentos definem os jogadores principais, Deus e o ser humano? Qual a relação entre eles? A base de tudo, então, é a concepção de Deus como uma personalidade, não uma força abstrata, sabe? Mas um criador único, presente e ativo. O texto usa uma citação do Grabovoi que eu achei muito curiosa. Ele diz que o desenvolvimento tecnológico é também um caminho de Deus. Ele dá o exemplo de um feixe de laser sendo usado na medicina. Aparentemente são duas coisas desconexas, né? Física de partículas e biologia. Mas nessa visão, Deus é a entidade que conecta todos os fenômenos, o operador por trás de tudo. Ok, então Deus é o grande conector, a inteligência que une tudo, e nós? Onde a gente entra nessa história? Somos só, peças nesse tabuleiro gigante? Pelo contrário. O texto afirma que o ser humano é o principal valor e o principal objetivo do processo de desenvolvimento de todo o universo. A lógica é a seguinte: se fomos criados à imagem e semelhança dessa personalidade divina, a nossa natureza fundamental também é criativa. A gente herda essa característica. Nossa essência seria, nas palavras do texto, exclusivamente criativa. Certo, essa ideia de uma essência criativa é poderosa. Mas aí vem a pergunta inevitável, né? Se a nossa natureza é criar, por que a gente vê tanta destruição no mundo? De onde vem a agressão, a violência, o caos? Onde essa lógica, falha? A fonte atribui isso a um conceito-chave: a liberdade de escolha da personalidade humana. A dissonância, a destruição, ela surgiria quando a pessoa age de forma desconectada dessa fonte criadora. É como se, ao agir sem sentir a conexão com Deus, com o ambiente, com os outros, a pessoa estivesse, desafinando do grande coral do universo. Essa ação dissonante é o que o texto identifica como o oposto da tarefa criativa original. Entendi. Então não é uma falha no sistema, mas uma consequência da nossa liberdade. Mas aqui a coisa começa a ficar realmente estranha para mim. Essa desafinação de uma pessoa não afeta só ela, certo? A fonte sugere que isso impacta a própria estrutura da realidade. Categoricamente que a realidade percebida por nós é, na verdade, o produto da consciência coletiva. O que a ciência tradicional estuda, o que a gente chama de leis da física, seria apenas a área estática da consciência. Espera um pouco. Isso é uma afirmação bombástica. A fonte está dizendo que as leis da física que eu aprendi na escola, tipo a gravidade, não são leis fundamentais do universo, mas sim um acordo de cavalheiros entre as nossas mentes. É isso mesmo? Porque se for, as implicações são, vertiginosas. É exatamente essa proposta. A analogia que o livro usa é brilhante para explicar isso. Pense em jogar uma moeda. Uma vez,
pode dar cara. 2 vezes, talvez 2 caras. Mas se você jogar milhões de vezes, a estatística se impõe e a proporção vai ser de 50% para cada lado. O texto diz: como resultado da média, obtivemos estabilidade. A nossa realidade física, com a gravidade funcionando do mesmo jeito todo dia, seria o resultado dessa média de bilhões de consciências pensando, ao longo de milênios, que as coisas são assim. É uma estabilidade que nasce do consenso. Uau! Isso explicaria, então, fenômenos de massa. Tipo, se uma crença negativa se espalha, ela literalmente fortalece uma realidade negativa? E o contrário. Movimentos de pensamento positivo poderiam, em teoria, alterar as leis que nos governam se atingissem uma massa crítica. A lógica do texto aponta exatamente para isso. Essa é a área estática. Mas, e aqui está a esperança do sistema, existe também a consciência dinâmica. É a área onde a mudança acontece, onde um desejo individual pode se realizar. A conclusão da fonte é direta. A mudança das formas de pensamento muda a realidade. Ou seja, embora exista essa realidade estável criada pela média, o indivíduo pode, supostamente, operar nessa camada dinâmica e criar uma realidade diferente para si. Ok, isso me leva à próxima questão lógica. Se a consciência é a chave de tudo, a gente precisa entender o que ela é, como o sistema a define, e o livro fala também de alma e espírito. Qual a diferença? Parece que existe uma hierarquia aí. Sim, existe uma estrutura interna muito bem definida, quase como a arquitetura de um computador. Vamos pensar nisso como uma empresa, que tal? No topo, como CEO, está a alma. Ela é definida como a substância fundamental, firme, estável, inabalável, criada diretamente pelo Criador. Ela define a missão, a visão, a essência. O livro chega a dizer que nosso corpo físico é, na verdade, uma parte da alma materializada. Certo. A alma é o CEO, a fonte de tudo, e o espírito seria a diretoria. Perfeito. O espírito é definido como os atos da alma. Se a alma é essência, o espírito é essa essência em movimento. Não é algo que você tem, mas algo que você faz. É a sua intenção e vontade se manifestando. A diretoria executiva que pega a visão do CEO e transforma em estratégias e ações. O texto diz que o espírito controla a consciência. Faz sentido. E a consciência, então, seria o gerente de projetos no chão de fábrica? Aquele que executa as ordens? Exatamente. A consciência é a estrutura que permite à alma controlar o corpo. Ela é a interface, a ponte que conecta o mundo espiritual e o físico. É o gerente que pega as estratégias da diretoria e as aplica diretamente nos materiais, o corpo e a realidade física para criar o produto final, o evento no mundo. A maioria de nós opera no nível do gerente, sabe? Reagindo dia a dia. Mas a verdadeira mudança de rumo da empresa, segundo o Grabovoi, acontece quando a gente alinha o gerente com a diretoria e principalmente com a visão do CEO. Essa analogia ajuda muito a visualizar. E o que me chama a atenção é que a consciência, o gerente, parece ser o ponto de maior vulnerabilidade e ao mesmo tempo de maior poder. É o portão entre o espiritual e o físico. É ali que tudo pode dar certo ou errado, dependendo do nosso controle sobre ela. É o ponto nevrálgico, com certeza. E as implicações disso são enormes. O texto sugere que, ao treinar e desenvolver a sua consciência, você otimiza o seu gerente. Com isso, ele passa a executar melhor as estratégias do espírito, que por sua vez está alinhado com a alma. E o resultado? A capacidade de criar eventos deliberadamente. A fonte vai ainda mais longe, afirmando que um espírito altamente desenvolvido poderia criar ou alterar qualquer matéria, inclusive o próprio corpo, tornando-o indestrutível ou até ressuscitando outros. São alegações de um alcance extraordinário. Ok, a estrutura interna de alma, espírito e consciência é fascinante. É como descobrir que a gente tem um motor superpotente aqui dentro. Mas, na prática, como é que se liga esse motor? Como a gente sai da teoria de poder alterar a realidade para, de fato, fazer alguma coisa? Qual é o método? O método central proposto é a concentração da consciência.
E aqui a palavra concentração tem um duplo sentido que é crucial entender. Não é só o que a gente pensa normalmente. Como assim? Bom, o primeiro sentido é o conhecido, focar a atenção. Se você quer curar um órgão, você se concentra nele. Simples. Mas o segundo sentido, que é o mais profundo, é o de acumulação e compactação. Pensa na evolução dos computadores. Os primeiros eram gigantes, ocupavam salas inteiras e tinham um poder de processamento mínimo. Hoje, um smartphone cabe na mão e é milhões de vezes mais potente. O que aconteceu? A tecnologia foi concentrada, compactada num espaço menor. Ah, entendi. Então, concentrar a consciência não é só focar, é torná-la mais densa, mais potente. É como fazer um upgrade no nosso processador interno para que ele possa rodar programas mais complexos, como, sei lá, alterar a matéria. Exatamente essa é a ideia. A fonte diz, e aqui eu vou citar porque é muito impactante, quando a concentração da consciência de uma pessoa num determinado volume atinge um certo valor, esse volume começa a se submeter à pessoa. Os pensamentos, palavras e ações do homem se tornarão um elemento primário, e as máquinas, edifícios, planetas serão o elemento secundário. A hierarquia do mundo se inverte. A consciência deixa de ser um produto da realidade e passa a ser a causa primária. Isso é de explodir a cabeça. Mas ainda parece abstrato. Como se pratica isso? O livro dá um passo a passo, um tutorial para essa superconcentração? Sim, ele oferece um caminho. O texto menciona explicitamente outro livro, Métodos de Concentração, que seria um manual prático com exercícios para cada dia do mês. Mas ele resume a técnica básica em 3 passos. Primeiro, você define mentalmente seu objetivo. Não de forma vaga, mas visualizando-o como uma forma geométrica. O exemplo dado é uma esfera. Essa esfera contém a informação do seu desejo realizado. Ok, criar uma esfera mental com objetivo. E depois? O segundo passo é um ajuste interno. O texto diz dispor-se espiritualmente para construir os eventos necessários, da mesma forma que o Criador o faz. Numa linguagem mais nossa, seria entrar na sintonia certa. Sabe, alinhar sua intenção com o princípio criativo do universo. Não é um pedido, é uma afirmação de cocriação. É assumir a postura de que você também é um criador. E o terceiro passo? É aqui que a ação acontece. Sim. O terceiro passo é, durante a concentração, mover essa esfera com o esforço de vontade para a área da percepção que emite mais luz naquele momento. Certo. Vamos parar aqui. Mover a esfera para a área da percepção que emite mais luz. O que isso significa na prática? É um sentimento? Uma imagem mental? Uma intuição? Como alguém sabe qual área emite mais luz? Isso parece muito subjetivo. É uma ótima pergunta porque é o ponto mais sutil. Pelo que se entende do contexto, não se trata de uma luz física. É uma percepção interna. Imagine que ao se concentrar, diferentes áreas do seu campo mental se destacam. Uma pode parecer mais viva, mais energizada, mais brilhante intuitivamente. A instrução é usar sua vontade para guiar a esfera do seu objetivo para esse ponto de maior energia. É um ato que combina visualização, alinhamento espiritual e uma ação de vontade focada. É o momento em que a informação do seu desejo, a esfera, é inserida no ponto de maior potência do seu campo de consciência para que se manifeste. Fica mais claro. É um processo que exige uma sensibilidade interna muito grande. E para quem quer realmente ir a fundo nisso, imagino que existam treinamentos mais específicos. Sem dúvida. A fonte menciona esses exercícios diários e é o tipo de conhecimento prático que organizações como o Centro Educacional Grigori Grabovoi Fórum Brasil buscam aprofundar, seja por meio de cursos ou com o uso de tecnologias como o dispositivo PRK1U, que é projetado para ajudar nesse desenvolvimento da consciência. A ideia é que não seja só teoria, né? Mas uma habilidade a ser treinada. Faz todo sentido. Passamos então por uma visão de mundo completamente diferente. A realidade não é algo fixo que nos acontece, mas um campo de informações que a gente co-cria ativamente. E a chave para navegar e moldar esse campo seria o desenvolvimento, o treinamento e a concentração da nossa própria consciência, alinhada com essa estrutura maior de alma e espírito. Exatamente.
Uma mudança de paradigma que nos tira da posição de vítimas das circunstâncias e nos coloca no assento do motorista. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, construído sobre a ideia central de todo o material. Se a realidade física é de fato um produto estável, nascido do consenso da consciência coletiva, qual crença única, se fosse alterada em conjunto por toda a humanidade, teria o impacto mais profundo e imediato no mundo como conhecemos? Uma pergunta poderosa para se pensar. Essa análise foi baseada nos conceitos do livro Curso Introdutivo dos Ensinamentos de Grigori Grabovoi, do próprio Grabovoi, com a tradução de Yu Ting. E para quem ficou com a curiosidade aguçada e quer explorar esses conceitos na prática, fica o convite para se inscrever no canal e nas redes sociais do Centro Educacional Grigori Grabovoi Fórum Brasil. Lá é possível encontrar mais informações sobre cursos, mentoria, consultoria, eventos e o dispositivo PRK1U que mencionamos.